Muita atenção nessa notícia que eu trago para você agora. Mas muita atenção mesmo. Você que é internauta da nossa NPTV. Alguns meses atrás a NPTV veiculou uma notícia aqui em que nós relatamos o uso dos brinquedos da Praça da Matriz por crianças que não correspondiam à idade que era permitida pelo brinquedo ali, conforme placa inclusive de sinalização instalada e bem clara no local. Acontece que, naquele episódio, como sempre a NPTV, há 13 anos no jornalismo, como sempre teve todo um cuidado de não mostrar quem eram aqueles adolescentes que estavam brincando no brinquedo que era destinado para crianças. Acontece que um dos responsáveis por essas adolescentes entrou em contato com a NPTV e solicitou que as imagens fossem removidas, de acordo com determinadas leis que ele citou pra gente. Eu não vou precisar citar para vocês aqui. Acontece que naquela situação, como preocupação da NPTV e da nossa equipe também de produção aqui, a nossa edição, a gente sempre se preocupa em não mostrar rosto, até porque a gente não pode mostrar rosto. Nem dos bandidos, dos vagabundos, a gente não pode mostrar o rosto, quem dera de adolescentes brincando em um parquinho. Então a gente ocultou a imagem naquela data. Acontece que um dos responsáveis por essas adolescentes entrou em contato então, no mesmo dia com a NPTV, porque o vídeo repercutiu demais. Muitos comentários, muitos positivos, muitos negativos, muito pessoal defendendo as adolescentes, os adolescentes, muitas pessoas criticando severamente, inclusive, as adolescentes. E aí eu conversei com esse responsável e falei, seguinte, eu vou consultar o meu advogado então, para ver se a NPTV vai consultar o nosso advogado, para ver se a gente precisa remover as imagens, até porque a gente não mostrou ninguém, a gente só colocou a notícia para alertar a população, e principalmente os pais. Os adolescentes são um pouquinho teimosos ainda, então os pais já tem que falar para as crianças, ó, brinquedo é para criança, certo? E o que acontece? Então, eu informei esse responsável que a gente estaria removendo essa notícia, possivelmente no dia seguinte, após consulta com o nosso departamento jurídico. Acontece, gente, que esse pai, ou responsável, né, eu não sei o que é dessas crianças, ele protocolou uma denúncia no Ministério Público na mesma noite. Ele não esperou. Eu voltar com o retorno para ele. Ele protocolou uma denúncia no Ministério Público do nosso estado do Paraná, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Protocolou online, inclusive, porque o horário estava incompatível para presença, para atendimento presencial lá no Ministério Público. E ele mandou para a gente todo o relato dele, falando que a NPTV falou das meninas, que os comentários eram negativos e tudo mais. Então tá, até aí tudo bem. No dia seguinte, como se não bastasse ali a denúncia no Ministério Público, o pai foi até a delegacia de Polícia Civil e registrou uma denúncia contra Danilo Araújo e emissora NPTV, por ter colocado as imagens e tudo mais. Lembrando sempre que as imagens que a gente colocou um efeito que é conhecido como blur, que não mostra a pessoa, certo? Ou efeito quadriculado também, de vez em quando a gente usa aqui. E aí, gente, então o que aconteceu? Eu tive que responder ao chamado da 38ª Delegacia, com muito respeito sempre, lógico. Eu nunca precisei prestar depoimento para nada na minha vida. Fui lá, inicialmente como um criminoso, e dei a minha versão. Expliquei tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. A gente teve todo um cuidado, que no meu tempo de jornalismo, no meu histórico de jornalismo, eu nunca mostrei ninguém, eu nunca quis denegrir a imagem de ninguém, certo? E aí, prestei o meu depoimento na 38ª Delegacia de Polícia Civil e era só aguardar o Ministério Público entrar em contato comigo. Dito e feito, no dia seguinte já inclusive, o Ministério Público entrou em contato comigo e falou, Danilo, a gente precisa aqui resolver a situação aí desse pai referente a essa denúncia. Então a gente precisa aqui que você faça uma visita aqui no Ministério Público, a gente poder alinhar isso, porque de acordo com a lei, a gente pode tentar um acordo aqui no Ministério Público. Beleza, eu respondi o chamado e falei, eu preciso conversar com o promotor. Antes eu preciso dar a minha versão pessoalmente para o promotor da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, tá? Tem possibilidade? O Ministério Público, com atendimento excepcional, respondeu a minha mensagem. Danilo, a gente vai agendar então para você conversar com o promotor e para você dar a sua versão. Acontece, gente, que hoje, dia 28 de junho,
ficou pendente o agendamento, né, pelo Ministério Público. E aí acontece que hoje, dia 28 de junho, a NPTV recebeu uma mensagem do Ministério Público comunicando que o processo foi arquivado pelo juiz e pelo promotor aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, relatando inclusive em detalhes que este jornalista Tanilo Araújo aqui da nossa estimada NPTV não cometeu qualquer crime, tá ok? E foi justamente o que eu falei no começo, exatamente, a gente já tinha a preocupação de não mostrar esses adolescentes. Eu expliquei para esse pai, inclusive eu esqueci de falar um detalhe aqui para vocês também, no dia seguinte pela manhã, entendendo a dor desse pai, olha só para vocês verem, gente, ó, entende comigo aqui, faz a captação comigo. No dia seguinte, entendendo a captação, a preocupação desse pai, a revolta desse pai, o nosso departamento jurídico falou que não precisava tirar a notícia, mas mesmo assim, em respeito a esse pai, a esse responsável, eu removi, inclusive informei ele. Só que não, ele quis levar a sério, ele quis denunciar, ele quis levar no Ministério Público. Então, estou passando para você aqui uma resolução dessa situação. O nosso juizado de Santo Antônio da Platina, a nossa promotoria, decidiu que eu não pratiquei qualquer crime. E o caso foi arquivado. Então, eu falo para esse pai, para esse responsável, eu falo para as meninas dessa família, que estão me assistindo inclusive. Para que essa sede de vingança? Para que isso? Ultrapassou a barreira questão justiça, crime, ultrapassou, porque eu removi o vídeo conforme a solicitação de vocês. Inclusive muita gente que estava metendo o pau nos comentários lá, mandou mensagem na NPTV agradecendo. Tanilo, obrigado por ter removido o vídeo. Então, para que, gente, essa sede de vingança? Para que viver desse jeito? Fica registrado para você então a resolução dessa notícia aqui que fez eu ir lá na delegacia prestar depoimento como um criminoso, né? Essas e outras notícias a gente vai atualizando vocês aqui na tela, a nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.